Boa tarde, pessoal. Obrigada por estarem com a gente para assistir esse seminário online. Esse é o quarto seminário online da série Seminários Online Ruas Completas. Meu nome é Ariadne Samos, eu sou analista sênior de mobilidade ativa do WR Brasil e vou moderar o seminário de hoje. Em continuidade ao trabalho de 2018, o WR Brasil e a Frente Nacional de Prefeitos estão apresentando em 2019 a série Seminários Online Ruas Completas e Universidades. Essa série, ela conta com o apoio da Rede de Professores Universitários pelas Ruas Completas, que foi criada pelas duas organizações. E essa rede tem o objetivo de identificar oportunidades e desafios para integrar o conceito de ruas completas na formação dos futuros planejadores e pensadores urbanos. Nesse quarto encontro, a gente convidou professores universitários de outras áreas de conhecimento que não são tão tradicionalmente relacionadas com o tema de planejamento urbano e de cidades, para trazerem a contribuição para o tema de ruas completas. Então, como essas outras áreas de conhecimento podem contribuir para o tema das ruas completas. Antes da gente começar o seminário, eu só queria passar algumas informações. Algumas pessoas já se apresentaram, mas eu convido todo mundo a se apresentar pelo chat, inserindo o seu nome, cidade e organização, se for o caso. Quando vocês forem enviar as mensagens pelo chat, embaixo ali, vocês podem selecionar para enviar as suas mensagens para todos os painelistas e atendentes, por favor, assim todo mundo pode ver as mensagens que estão sendo enviadas por ali. Além dessa ferramenta do chat, aqui nessa plataforma do web, né, do seminário, a gente tem também uma outra parte que é para as perguntas e respostas. Então, por favor, se vocês tiverem perguntas para os palestrantes ao longo do seminário, enviem através dessa caixinha, provavelmente está um Q e um A, Questions and Answers, indicando para quem que a pergunta se direciona, para qual dos palestrantes. Aos participantes, né, que assistirem a todos os seminários dessa série desse ano, no fim a gente vai entregar um certificado digital. Então, ao longo do seminário, mande as suas perguntas através do Questions and Answers, e ao fim das apresentações, a gente vai selecionar algumas perguntas para serem respondidas pelos nossos palestrantes. Bom, o seminário de hoje é ministrado por dois professores que são integrantes da rede de professores universitários pelas ruas completas. O Fernando Manosso, ele é geógrafo, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, também do programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental. E a Zenite é a nossa segunda palestrante, ela é psicóloga, professora da Universidade Federal de Sergipe, do programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, e ela também possui mestrado profissional em Segurança, Sociedade e Políticas Públicas. Então, eu desejo um ótimo seminário para todos, e agora eu convido o professor Fernando a fazer a sua apresentação. Olá, estão me escutando? Estamos te escutando, Fernando. Quando puder, só compartilhar a tua tela para começar a apresentação. Ok, vou compartilhar. Estão vendo minha tela? Beleza? Sim, estamos vendo a tua tela. Pode começar. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao pessoal do WRI, ao Bruno, Ariadne, por ter feito o convite, né? Eu entrei na rede com mais o intuito de aprender, né? E fui surpreendido até para tentar contribuir de alguma maneira. Então, preparei aqui uma fala rápida, então, com relação à ótica ambiental, com relação a esse desafio das ruas completas. E eu sou geógrafo de formação, e estou ligado à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Francisco Beltrão, e também atuo no programa de
de pós-graduação em mestrado em engenharia ambiental, análise e tecnologia ambiental. Bem, eu também tenho um período longo aí já de ação nos coletivos de cicloativismo, vamos dizer assim, desde quando eu ainda morava em Maringá e também aqui em Francisco Beltrão. E talvez até por isso que acabei me engajando mais nessa área da mobilidade urbana, junto com a área técnica que eu atuo dentro da própria geografia, né? Bem, então, não deu certo passar o slide aqui, só um pouquinho. Passou, né? Bom, nós estamos vendo, né, atualmente uma urbanização muito grande do nosso planeta, né? As pessoas escolheram, por infinitos motivos, né, alguns muito claros, né, viver nas cidades. E se a gente traduzir para as cidades brasileiras, né, saiu um dado agora essa semana do IBGE, das estimativas das populações do Brasil, aí, dos estados, das cidades, e nós temos praticamente um em cada 3 brasileiros vivendo em 48 cidades com mais de 500 mil habitantes. Então, isso faz nos refletir, né, a nossa responsabilidade perante a qualidade de vida nessas cidades e os desafios que nos são colocados para que a gente tenha o crescimento dessas cidades ou a forma delas abrigarem essas pessoas de uma maneira que promova a qualidade de vida. Bom, e essas cidades, né, no caso do mundo, nós temos aí 2%, né, elas ocupam no máximo 2% da superfície do globo, só que ao mesmo tempo elas geram um consumo de energia de 80%. E praticamente 75% das emissões de CO2 também são provindas dessas cidades. E os resíduos, né, anuais também, de 1,3 a 1,9 bilhões de toneladas, e 880 milhões de favelados e com saneamento precário, né? Então, aqui são só alguns apontamentos, né, que nos revelam as fragilidades que esses grandes ambientes urbanos nos proporcionam e no qual nos cabe aí a pensar em políticas de melhoria ou reverter essa situação. Bem, o David Harvey, né, traz uma frase que ilustra muito bem essa questão que a gente se preocupa, né? É que essas cidades, mesmo com toda essa população, né, abrigando toda essa quantidade de população, ela parece ser um palco de investimentos, um palco de negócios, de especulação, e não a nossa própria casa, né? Nós parece não tratarmos esses espaços como nossa casa. Então, isso a gente vê muitas vezes nas políticas públicas ou vê até mesmo no comportamento das pessoas, né? Aquele comportamento do portão da rua para dentro, né? Que a gente tem o sentimento de pertencimento, enquanto o que é público parece não ter importância ou é um espaço de disputa entre as pessoas e não um espaço de convivência. Então, ou até mesmo o ambiente no qual está inserido esses espaços públicos parece não nos importar, né? Sempre dou o exemplo dos rios urbanos, que muitas vezes eles são excluídos das outras demais necessidades urbanas ou de intervenções urbanas, né? E a gente parece virar as costas para os rios, né, ao invés de fazê-los fazer parte do nosso ambiente ou da nossa casa. E a outra frase muito importante, acho que o David Harvey traz, é a questão do direito, né? A gente segrega esse espaço urbano ao longo do tempo, ou segregou esse espaço urbano ao longo do tempo, as cidades crescem de maneira segregada, de maneira desigual, e aquilo que a gente chama de ambiente, o que deveria ser a nossa casa,
é um direito segregado, né? Tanto desde a questão do espaço público, como próprias ruas completas traz essa preocupação, como também a qualidade do ambiente, né? Em diferentes partes do ambiente urbano. Bom, aí aqui só um exemplo de uma imagem de satélite do quanto isso, essas coisas que a gente está dizendo, acaba se traduzindo num pequeno recorte urbano e, inclusive, de um recorte de expansão urbana, né? Então, a forma de crescimento horizontal das cidades, ela se apropria, então, do ambiente de uma maneira desigual e de uma maneira, às vezes, desordenada, inclusive com a própria disposição das ruas e, e que acaba trazendo, então, problemas tanto ambientais como futuros problemas urbanos quando todo esse recorte se consolida como urbano, né? Aqui é só um exemplo de uma cidade natal minha, Bucarana, no norte do Paraná, que aqui no Paraná tem muito disso, não sei se em outras regiões brasileiras também é dessa forma, talvez só muda um pouco a geometria, mas a regra muitas vezes é a mesma, né? Você tem estradas no topo do relevo, estradas principais, o que eram antigas estradas rurais, e aí você tinha as propriedades rurais que tinham na famosa cabeceira do terreno a entrada para a propriedade e a casa lá próximo à água, lá no fundo, né? Então, esse conjunto de propriedades eram perpendiculares, né, à estrada e ao rio lá no fundo. E aí, como nós temos uma política de crescimento da cidade, onde alguém que é dono dessa propriedade resolve loteá-la a partir do momento que ela está inserida dentro do perímetro urbano, e esses loteamentos eles não têm uma certa sequência, né? Então a gente pode ver que aqui já tem tudo vendido, um monte de gente morando, e a gente tem outros espaços ainda com lavoura ou ainda a ser ocupados, né? Ou em construção de ruas e tudo mais. E aí essa disposição de ruas e as infraestruturas urbanas, elas são desenhadas conforme aquele limite que está sendo loteado naquele momento, né? Então, isso no futuro vai ter problemas de conexão entre esses bairros, né? E isso, tanto em termos de mobilidade a pé, como mobilidade por ônibus, né? Ou até mesmo carro, isso no futuro gera voltas muito maiores para se atingir locais que estão muito perto. E do ponto de vista ambiental, né, depois mais para frente eu vou falar um pouquinho, né, mas até essa forma de disposição perpendicular das ruas a favor do declive do terreno, a gente acaba tendo problema, né, com a dissipação da água pluvial nesses riachos aqui ao fundo, surgimento de erosões, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais disso. Bem, então a gente tem já historicamente, né, alguns problemas ambientais associados, né, ou problemas ambientais urbanos associados às características das cidades ou às diferentes formas que elas vêm crescendo, né? E, e aí nós temos tantos problemas que afetam diretamente a qualidade de vida e bem-estar da população, como nós temos também problemas que afetam a qualidade do ambiente, né, a estrutura física da natureza, de um modo geral, e que, por consequência, a alteração desse ambiente, no final, acaba podendo gerar problemas para a própria saúde das pessoas também, né? Então, um exemplo típico é a questão do saneamento básico. Então, hoje a gente tem uma, uma proporção de cidades ou de áreas das cidades que têm os requisitos mínimos de saneamento básico, uma proporção, às vezes, baixa em áreas periféricas ou em proporções mais altas em áreas mais centrais, e também isso desigual ao longo do Brasil. Então, aqui temos um desafio muito grande, né, básico, como o próprio nome diz, né, que é trazer o saneamento para as pessoas. Outro problema muito sério é a questão, também está ligado ao saneamento, mas é a questão da disposição dos resíduos sólidos, né, que a gente tem uma política de geração em excesso desses resíduos, né? Não acho que a gente vai reverter isso somente com o comportamento das pessoas, daqueles que
tem uma certa consciência, uma certa sensibilização com relação à quantidade de material consumido, né, comprado. Eu acho que deve ter também um controle legal, né, porque na produção, porque muitas vezes a gente fica refém daquilo que é produzido, né, e não temos muitas opções de escolha, né, com relação à quantidade de material, né? E aí tem a questão do problema da prioridade ou não, né, que nós temos da disposição disso no ambiente, né? Os problemas que isso vão gerar no ambiente e automaticamente como que isso volta para a população na forma de doenças, na forma de diversos problemas de poluição hídrica e tudo mais. E aí acho que um outro grande problema das cidades brasileiras em termos ambientais e que a gente já discute muito quando fala de mobilidade urbana, né, é a própria poluição atmosférica. Então, isso é um dos problemas ambientais urbanos já bastante discutido, né, inclusive com quem trata da questão da mobilidade urbana, não só dentro da ótica ambiental. E, uh, e aí, por um lado, você tem essas emissões contribuindo de alguma forma para mudanças climáticas em escala global, como também diretamente na qualidade de vida de onde ela está sendo produzida, né? Que é na própria cidade, alterando o clima urbano, a quantidade de material suspenso no ar, afetando diretamente a qualidade de vida das pessoas que ali residem, né? E talvez esse seja um problema ambiental urbano, talvez mais associado ao modelo de mobilidade urbana que a gente tem atualmente, né? E aí um outro problema que poucas vezes é lembrado, mas que a gente está cotidianamente ligado, né, que é a poluição sonora. O barulho das cidades, em 90%, ele é barulho dos automotores, né, dos ônibus, dos carros. E aí isso associado também a política de propagandas e também de infraestruturas, demais infraestruturas urbanas que promovem essa poluição visual também. Tá? Bom, aqui só um exemplo. E aí, voltando a outra imagem, né, dessa expansão urbana, dessas áreas periurbanas, né, ou seja, as áreas que estão prestes a se consolidar como urbanas no nosso território, talvez um dos principais problemas também ambientais seja a transformação da superfície, né? Ou seja, você tinha áreas que eram vegetadas, depende do tipo de cobertura vegetal natural que existia naquela região, tem floresta, pode ser um campo, pode ser inúmeros tipos de vegetação, mas em um determinado momento você tem a substituição disso, então, pelas infraestruturas urbanas. Claro que nesse meio tempo ainda às vezes tem atividade agrícola, né? Então, muitas áreas naturais foram transformadas em agrícolas e aí agora de agrícolas estão sendo transformadas em, em áreas urbanas e existe muitas vezes uma transição entre a implementação das primeiras infraestruturas urbanas e até aquilo se consolidar como urbano. E aí, do ponto de vista físico de impactos ambientais, como erosão, principalmente, esses problemas acontecem geralmente nesse período de transição, né? Quando você tira a cobertura vegetal, mesmo sendo agricultura, constrói ruas, mexe em terraplanagem, etc. E aí você tem riachos próximos aos limites urbanos ali que estão dentro daquela microbacia hidrográfica de onde está aquela área de expansão urbana, que esses riachos acabam sendo assoreados, né, pelo transporte de sedimentos que são provindos aí dessas áreas em expansão. Né? E aí também outras questões físicas relacionadas à transformação da superfície, né? Ou seja, o fato de a gente mudar a superfície de característica, como a questão da permeabilidade, né? Então, a gente tem taxas de permeabilidade diferentes e que vão aí também promover mais escoamento superficial, mudar a dinâmica hídrica dos rios ali no entorno, né? Talvez provocar alagamentos em áreas que antigamente não existiam.
e também a desestruturação do solo, provocando erosões, sobretudo no final dessas ruas, que muitas vezes não são construídos materiais, estruturas de dissipação de energia desse escoamento pluvial, e acaba gerando problemas erosivos, né? Então, acho que aqui mais só um exemplo daquilo que eu estava falando, né, da impermeabilização, e o que a gente tem, às vezes, na zona de transição entre aquilo que é urbano e o que é rural, devido às mudanças nas taxas de permeabilidade, escoamento superficial e tudo mais. Bom, então a gente sabe que existe uma relação, né, entre a mobilidade urbana, ou seja, as ruas completas e os impactos ambientais, né, de que modo que a gente pode verificar melhor isso, né? E aí acho que esse gráfico aqui nos traz algumas coisas importantes, que está, obviamente, o objetivo maior dele é relacionar essa questão da densidade populacional, que é o eixo X ali, né, com o consumo de energia no eixo Y. E aí, esse consumo de energia, obviamente, ele está relacionado mais a, ao deslocamento de pessoa, de material, né, e os modelos de mobilidade, ou seja, a energia consumida basicamente pelos meios de transporte. No entanto, a gente sabe que dentro das cidades, né, isso não vai se refletir, essa energia não vai se refletir apenas na questão dos meios de transporte, né? Então, a gente vê que não cidades com densidade populacional menor, né, elas acabam tendo um consumo, né, mais baixo, né? Bem, então, assim, resumindo, né, os impactos ambientais mais relacionados ao modelo, ou impactos ambientais urbanos mais relacionados ao modelo de mobilidade urbana atual, é a poluição atmosférica, a poluição sonora visual e a impermeabilização ou transformação das superfícies. Bem, e aí, será que a gente deve observar, né, essas cidades como vilãs de inúmeros problemas, né? Então, uma coisa está relacionada à quantidade de pessoas, né? Mas e aos padrões, né, de vida e de consumo dessas pessoas, né? Então, a gente tem as cidades concentrando essa quantidade enorme de pessoas, mas ao mesmo tempo elas estão compactando os problemas, elas estão concentrando os problemas, né? Então, será que se essa população fosse diluída no território do globo de uma maneira mais homogênea, né, e esses problemas também fossem diluídos de maneira mais homogênea, será que também a gente não poderia ter problemas em, em resolver esses problemas de maneira muito esparsa, né? Então, também existe o lado bom desses problemas estarem concentrados e muitas vezes pode facilitar a resolução do que se eles estivessem todos diluídos, né? E temos essa questão do padrão de consumo, que esses problemas estão distribuídos de maneira desigual, né? E aí também devemos admitir que, embora nós temos esses problemas ambientais, muitas vezes gerados pelo consumo e pelo padrão de consumo, forma de crescimento das cidades, etc., ou o modelo que a gente vive, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma quantidade enorme de tecnologias ambientais ou de procedimentos que visam prever ou mitigar ou controlar ou até mesmo eliminar determinados problemas. Ou seja, existe muitas tecnologias, muitas iniciativas, né? E aí o que questiona-se é até que ponto isso é colocado como prioridade, né, dentro das cidades, né? E aí entra, né, um complemento aqui que eu pretendo falar rapidamente, mostrar rapidamente aqui, porque eu já estou passando do meu tempo, um complemento ao desafio das ruas completas sob essa ótica ambiental, né? Então, se por um lado as ruas completas visam
a gente otimizar o uso do espaço público, visando a garantia de qualidade de vida, né, melhorar a qualidade de vida dos usuários das vias, a gente também pode, né, ver até que ponto essas ruas, ou incrementar dentro dessas ruas sua responsabilidade ambiental também. Isso inclui poder público, inclui moradores, né? Então, porque talvez a população habitante, né, e transitória de uma rua, ela pode passar por problemas de magnitudes até mesmo diferentes ou até superiores aos problemas que a gente visa identificar sobre o âmbito do uso do espaço público, né? Então, um deles, por exemplo, é o saneamento, né? Então, quando a gente vai fazer algum tipo de intervenção em alguma rua, algum bairro, por exemplo, né? Intervenção em termos de mobilidade, né? Será que a gente não pode casar isso com as necessidades também de saneamento para que a gente tenha qualidade de vida a partir, né, de um saneamento básico adequado, né? Existem hoje muitas ligações clandestinas, mesmo em áreas que existe o saneamento, né, a coleta do esgoto. Então, essa é uma prática que pode ser talvez aplicada. Nós temos o urbano cada vez mais sendo transformado, e as áreas que já estão consolidadas como urbano, elas vão sofrendo transformações e às vezes possuem densidades diferentes, materiais que compõem as construções diferentes, né? Ou seja, materiais que refletem a energia solar em intensidades diferentes, e isso provoca situações de conforto térmico diferenciadas, né? Vejamos exemplos das ilhas de calor, né? Aqui nós fizemos um estudo, né, uma cidade de porte de 90 mil habitantes, isso é mais claro em cidades maiores, inclusive, né, a relação da vegetação com a ocorrência de ilhas de calor na área urbana, né, e coincidiu aqui no nosso caso justamente com áreas de trânsito mais intenso, mais pesado, e também ausência de vegetação. Esse tipo de estudo também tem em várias outras cidades, e o pessoal tem chegado mais ou menos às mesmas conclusões em relação ao tipo de uso urbano que promove essas ilhas de calor, né? Então, identificar essas áreas também ser uma variável de fragilidade urbana, de repente, para um tipo de intervenção. Bom, e aí nós temos a questão da vegetação, que muitas vezes é vista apenas com a questão da arborização, né? Mas a função social que essa arborização exerce, né? A questão do sombreamento, acústica, retenção de poluição, biodiversidade, até mesmo a questão de visibilidade e acessibilidade da via, né? Então, se não houver um planejamento com relação a isso, até nessa questão a gente pode ter problema. Hoje existem inúmeras iniciativas também com relação à eficiência energética, né? Ou seja, a gente poder aproveitar melhor as estruturas urbanas no sentido do reaproveitamento energético, né? Então, existem pontos de ônibus hoje com painéis solares, ou até mesmo pisos com materiais reciclados, né? Então, são iniciativas que talvez viriam de encontro às intervenções, né, visando ao que a gente entende como ruas completas. A questão dos resíduos sólidos, né? Então, muitas ruas hoje, talvez, será que existe a coleta seletiva? De que modo que ela é feita? Como existe algum tipo de controle ou de incentivo à redução de produção de material ou de reaproveitamento, né? Quando trata-se de rios próximos, né? Hoje nós temos as ecobarreiras que podem coletar material. Claro que o ideal é tentar fazer políticas com que esse material não chegue no rio, né? E não apenas políticas para coletar esse material do rio. Então, existe todo um processo antes que poderia acontecer para que esse material não chegasse no rio. Mas até que isso
se reverta, né, existem essas tecnologias, ou essas práticas. A questão já de engenharia mesmo, de drenagem, né, de aproveitamento da água, ou a questão da permeabilidade de calçadas, né, ou reutilização de materiais, também a dinâmica de espaços de uso público que possam promover essa permeabilidade, porque isso está ligado àquele, um dos principais problemas ambientais urbanos lá, que é a transformação da superfície, né? A gente costuma artificializar tudo no ambiente urbano, inclusive pintar o caule das árvores no intuito de artificializar, achando que a gente está artificializando uma planta, né? E esquecemos que os processos naturais continuam agindo na cidade, né? Continua chovendo, continua escoando, e existe uma dinâmica natural que precisa ser interpretada, né? E existem técnicas de engenharia para que esses processos naturais continuem acontecendo sem gerar problema, né? Mas muitas vezes a gente ignora esses tipos de problema, ou esses tipos de processos, né, que podem gerar problema. Hoje está cada vez mais comum, né, chamado de agricultura urbana, né, aproveitando vazios urbanos que a gente tem aos montes, né, ou até mesmo telhados e painéis verdes visando o conforto térmico, mas também o aproveitamento do espaço, né, e também uma promoção social, cultural das pessoas para a produção de alimento e até com práticas agroecológicas e tudo mais. É uma intervenção interessante sob a ótica ambiental dentro dos espaços urbanos. E também o mapeamento ou definição de áreas, estudos, né, de áreas de riscos e tal. Então, assim como o saneamento básico lá, né, quando a população está sujeita a algo muito mais grave, que às vezes a questão da mobilidade, esse é outro exemplo, né? Então, às vezes a gente tem riscos eminentes que colocam a vida das pessoas, às vezes, em riscos, né? Que também talvez seria interessante a gente tentar conciliar para que essas áreas também sejam identificadas e projetos de mobilidade também possam fazer uma interlocução com isso, né? Áreas de risco geológico, áreas de risco a enchente. Bem, e aí, só para finalizar, então, dentro da geografia, a gente tem uma preocupação de ter uma visão da cidade enquanto um elemento, né? Enquanto um sistema, e que possui uma espécie de um metabolismo próprio, né? Que precisa ser entendido. E aí existem as diversas áreas que estudam os ambientes urbanos justamente para entender essas cidades como um ser vivo mesmo, né? Que recebe uma quantidade de matéria e energia, processa essa matéria e energia conforme nossas diferentes atividades cotidianas, e isso é liberado da cidade de alguma forma, na forma de energia ou na forma de resíduo, e existem tecnologias para que o que sai dessa matéria e essa energia não gere outros problemas em outros lugares, ou deixe sequelas nesse próprio organismo que é a cidade, né? E essas tecnologias precisam ser implementadas de modo que a gente possa garantir, né, uma cidade com melhor qualidade de vida no futuro. E aí, assim, acho que muitos daqui conhecem várias coisas que estão aqui nesse slide, né? Conceitos e frentes de trabalho pelo mundo todo e também no Brasil. Aqui com certeza deve estar faltando um monte, eu só coloquei algumas que eu achei rapidamente, mas acho que a partir do momento em que essas frentes começam a fazer uma interlocução, né, e também práticas, plantar sementes em várias cidades, né, como a questão das ruas completas, eu acho que no futuro a gente vai começar a poder colher frutos desse trabalho, de um novo entendimento das cidades e tentar resgatar as cidades para a vivência humana, né, e não apenas para especulação e investimento, como David Harvey fala. Então, desculpa meu ter prolongado e espero ter contribuído de alguma forma, e fico aí à disposição para a gente conversar depois. Muito obrigada, Fernando, pela tua apresentação, né, por trazer mais essa visão do impacto ambiental que também as ruas completas têm que
considerar, né, que a gente tem que considerar na implementação de ruas completas. E continuando então nesse tema, né, de interdisciplinaridade das ruas completas, passo então a palavra para a Zenit, que vai falar um pouco, né, sobre a ótica da psicologia para o tema de ruas completas. Zenit, quando estiver pronta, pode só liberar o teu áudio e compartilhar a tela. Olá, boa tarde, me escutam? Sim, escutamos e vemos. Então tá bom. Queria começar também agradecendo a oportunidade. Eu estou bem feliz com essa iniciativa de vocês. Eu queria aproveitar para parabenizá-los. Eu acho que toda iniciativa que congrega pessoas é uma iniciativa louvável. Eu sou a professora Zenit, eu sou professora aqui na Universidade Federal de Sergipe. Eu sou psicóloga e sou da psicologia ambiental. A psicologia ambiental eu vou falar um pouquinho sobre, vou tentar contextualizar vocês da nossa visão de como a gente vê a relação pessoa-ambiente e com base na proposta do Ruas Completas. Deixa eu ver se vai passar. Só está aceitando aqui. Então, eu queria começar definindo o que é a psicologia ambiental. Então, a gente estuda a inter-relação, comportamento e ambiente físico. A gente presta atenção tanto no ambiente físico construído quanto no ambiente físico natural. E a gente entende que essa relação ela tem um efeito recíproco. Tanto o comportamento afeta o ambiente, quanto o ambiente afeta o comportamento. E qual seria o propósito da área? Seria entender essa relação para que a gente possa promover mudanças no ambiente e no comportamento que tragam bem-estar, né? E aí, a depender do ângulo que você vai ver, você vai usar alguns conceitos mais de bem-estar ou de sustentabilidade. Isso vai depender de como que você está pensando. A psicologia ambiental ela tem um histórico interessante, porque ela é influenciada por dois grandes momentos. O primeiro momento é o pós-guerra, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, depois de 1945, a gente tem uma Europa destruída que tem que se reconstruir. E começa a se pensar a relação entre pessoa e ambiente naquele momento, ou seja, que pessoas foram essas que causaram destruição e que pessoas eu quero que surjam agora para que elas não que elas tenham uma outra relação, uma relação mais bem-sucedida que não provoque destruição. Então, é um momento importante, um momento onde, não na Europa, mas nos Estados Unidos, a psicologia ambiental ela floresce com muita força. A gente tem relatos também da Ásia, principalmente no Japão, e se organiza para pensar que não dá para entender a humanidade, os seres humanos, sem entender o seu contexto de vida. E não dá para pensar em um novo ser humano, como estava se querendo pensar naquele momento, sem se pensar no contexto onde esse ser humano se desenvolve. A outra influência é a descoberta do impacto ambiental humano, né? Isso vem desde a década de 70, mais fortemente, né? O Brasil tem um papel interessante nisso, porque foi na Rio 92 que houve a grande virada de as questões ambientais entrarem na pauta das discussões mundiais, e a psicologia ambiental foi muito influenciada por isso. Então, a gente vai ter uma psicologia ambiental que, ora, foca num contexto urbano e é chamada de psicologia ambiental urbana, e ora foca no contexto da relação pessoa-ambiente em termos de sustentabilidade e é chamada de psicologia ambiental verde. Eu queria que vocês olhassem essa imagem, é assim que eu vejo, e a maioria de nós, né? Vocês estão vendo aí, ao mesmo tempo que vocês veem dois rostos, vocês veem uma taça, um jarro,
mas não dá para ver um sem o outro. Então, essa é a ideia de que pessoa e ambiente, ora é figura, ora é fundo. E o ideal é que para ver um e outro, você precisa ver os dois, ok? O projeto Ruas Completas tem os seus principais objetivos e eu vou falar sobre eles e relacionar, então, esses objetivos com a visão da psicologia ambiental. Então, é como se eu tentasse convidar vocês a ver esses objetivos dos olhos, da perspectiva, né, da minha perspectiva, nos olhos de um psicólogo ambiental. Então, a primeira coisa que, quando fala em ruas completas, a gente pensa é que tipo de atividade é realizada ali. Então, o que acontece naquele ambiente físico, né? Quem são aquelas pessoas, que ambiente físico é aquele, e nessa confluência, o que está acontecendo? O Yangel, ele vai falar que a gente sempre precisa olhar se aquelas atividades que estão sendo realizadas ali são atividades necessárias, atividades opcionais ou atividades sociais. À medida que elas são necessárias, a qualidade do ambiente físico não importa tanto, porque elas vão ter que ser realizadas de qualquer forma. À medida que elas forem consideradas opcionais e sociais, o ambiente físico passa a ter um papel muito importante. E no caso das atividades opcionais, que são aquelas atividades que a gente escolhe fazer para aproveitar a vida, elas são muito dependentes do ambiente físico. E aí, ele vai falar também que é importante a gente olhar se esse contexto que a gente quer analisar, essas ruas, elas são perto de escolas ou de locais de trabalho, que seriam as atividades necessárias, ou se são ruas comuns ou em áreas comerciais, que estariam mais ligados a atividades opcionais ou atividades sociais. Então, esse é o primeiro ângulo que eu vou apresentar. O primeiro objetivo do Ruas Completas é respeitar e responder usos existentes de cada região, assim como usos planejados para o futuro. Na psicologia ambiental, a gente tem um conceito que é muito importante, que é o conceito de territorialidade, que é a relação entre o grupo a que você pertence e o ambiente onde esse grupo está. A gente entende a territorialidade como uma das facetas do conceito de privacidade, que seria o controle de acesso a si. Ou seja, quando você tem um grupo, você cria um território, você regula o acesso a si. Mas, ao mesmo tempo, da feita que você constitui esse território, você também tem você passa a ter uma perspectiva de gestão desse território. E aí eu vou falar rapidamente sobre esse conceito do Newman, que é o conceito de espaço defensável. Ele investigou essa ideia de que todos nós entendemos esse conceito de território, tanto é que se você sentar na carteira de outra pessoa, se você ocupar o espaço de outra pessoa em qualquer situação, eu falei da carteira em sala de aula, mas vocês podem pensar em qualquer outra situação, você vai ser sinalizado. E o Newman pensou nisso como uma forma de regular a interação social. Quanto mais aquele contexto ambiental, por exemplo, uma rua, ela é caracterizada pelos territórios que estão ali, pelas dinâmicas sociais que estão ali, menor a chance de haver conflitos entre os grupos. Obviamente que a dinâmica social ela é fluida, ela é rápida, ela é dinâmica e é inevitável o conflito. Mas, se você sinaliza bem o seu território, de certa forma, você está aumentando a chance da pessoa entender que contexto ela está inserida. Se a gente pensar isso em contextos públicos, fica muito interessante você, pensando em responder os usos existentes, pensar que esses usos precisam estar bem caracterizados. Por outro lado, pensando na questão do planejamento para o futuro, é interessante pensar que a gente sempre tem recursos para avaliar, e aí eu cito a avaliação pós-ocupação, né, que é bem
conhecida pelos arquitetos, e a psicologia ambiental se aproveita muito disso, que é uma análise de como que está o uso daquele espaço, pensando na relação pessoa-ambiente, e também avaliando como que aquele espaço foi planejado, quais eram as expectativas, e com a análise e o entendimento de como ele está construído, como ele está organizado e como ele está sendo utilizado, você pode pensar em usos para o futuro. O próximo objetivo seria priorizar os deslocamentos realizados por transporte coletivo, a pé e de bicicleta. Um tema que é caro para nós e que é muito importante é pensar que, para haver isso, tem que haver a garantia de segurança. A garantia de segurança envolve a garantia de ordem social. A ordem social seria a garantia de que os acordos sociais de respeito, desde a integridade física até a integridade patrimonial, estão sendo respeitados. O Estado é um dos grandes mediadores e o principal mediador para implementar esses acordos. Não dá para desconsiderar, e eu gostaria de lembrar isso aqui, que a América Latina é o lugar mais violento do mundo, sem termos uma maior concentração populacional e sem estarmos em situação de guerra. E aí, quando a gente pensa na noção de segurança e outra face da moeda, que é a questão da violência, a gente percebe que a violência ela compromete o tecido social e que ela não pode deixar de ser levada em consideração. Então, para se entender, para se implementar as formas de transporte, as formas de locomoção que te coloca mais em contato com o ritmo da vida, que é principalmente andar a pé e andar de bicicleta, mas também no transporte coletivo, porque a gente tem altos índices de violência, a gente tem que, para implementar a ideia de ruas completas, levar em consideração essa variável e o quanto o projeto vai estar dando conta dos pequenos crimes ou dos grandes crimes que acontecem ali e que podem impedir o transporte coletivo a pé e de bicicleta. Não dá para pensar também em locomoção, violência e segurança sem pensar na questão de gênero, né? Principalmente porque a violência acontece mais em relação ao grupo feminino, que é mais vulnerável, e não dá para pensar também sem pensar nessa infraestrutura, nessa dinâmica, e aí que possa favorecer ao transporte coletivo a pé e de bicicleta, que é a ideia das ruas completas, mas também levando em consideração essas características particulares do contexto social e dos desafios individuais. O outro objetivo é respeitar a escala das construções e recuos. Isso é muito interessante porque no contexto brasileiro, e a gente vê muito nos estudos de psicologia ambiental, que essa relação entre público e privado é uma relação muito difícil para a nossa cultura, porque nós tendemos a transformar tudo como privado, a gente tende você tem uma área verde que é pública próxima ao seu portão, você tende de aumentar, a andar com o seu portão até ocupar essa área pública, né? A gente vê isso muito em Brasília, que foi onde eu mais estudei esse aspecto. Então, essa dinâmica de público e privado, ela é muito delicada no Brasil. Uma forma de estar vendo isso é entender quais são as normas sociais vigentes naquele contexto. Então, eu quero implementar o Ruas Completas aqui, eu preciso entender quais são as normas, se as normas da relação público-privado estão explícitas naquele contexto e como que aquele contexto social apreende as normas. Porque uma coisa é o que a norma injuntiva, que seria explicitamente a norma descritiva, que seria explicitamente o que está sendo feito, e a outra coisa é a norma injuntiva, ou seja, quais são as expectativas daquele contexto. E pode ser que a norma injuntiva, a expectativa daquele grupo social,
seja de burlar a norma descritiva. Então, essa dinâmica, ela tem que ser prestada muita atenção, porque da feita que você modifica o espaço público, ou que você modifica aquele espaço e faz acordos também em relação ao espaço privado, esses acordos têm que dar conta, então, também dos acordos subjacentes àquele contexto social. O outro objetivo é apoiar a diversidade de uso do solo, mesclando residências, comércio e serviços. Isso é fantástico e isso vai de encontro ao conceito de cidades para pessoas, né? Que é um conceito que a gente vem da arquitetura, mas a gente agregou à psicologia ambiental. E a gente pensa que para fazer isso, a gente tem que entender aquele contexto como microterritórios. Então, é uma rua, mas ela tem, provavelmente, em porções delas formam microterritórios, com contextos sociais característicos, normas sociais características. E para garantir essa diversidade, é importante também respeitar esses microterritórios que já estão lá. Além disso, a cidade, todo o grupamento social, ele é muito dinâmico, ele é muito... a gente pode pensar que é um organismo. Então, necessariamente, qualquer intervenção que se queira fazer, e aí uma intervenção tão dinâmica, ela tem que ter um acompanhamento de curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque da feita que qualquer modificação é feita, uma vez que uma modificação é feita naquele contexto, essa modificação ela é absorvida, mas ela pode ser modificada também. Então, para que se de fato consiga ruas completas com essa proposta de criar esses espaços, né, mais sustentáveis, que promovam bem-estar, esse processo ele tem que ter, à medida que vá sendo modificado, ter o entendimento de que aquele contexto também vai promover modificações, vai se apropriar e vai ser necessário ajustes para que, no final, se atinja o objetivo geral, que seria, nesse caso, a diversidade do uso do solo, né? E aí com foco nas residências, comércios e serviços. Tornar a rua um lugar de permanência das pessoas e não somente de passagem. Eu já falei dessa ideia, então, das atividades, pensar em que tipo de atividades acontecem ali e pensar que para que isso aconteça, tem que se entender que tipo de atividade opcional e atividade social você quer que aconteça ali. Lembrando que as atividades opcionais, elas são diretamente relacionadas à qualidade do ambiente físico, né? E as atividades sociais, elas são diretamente relacionadas à presença de pessoas. Lembrando que isso é bem interessante, isso aparece bem em vários estudos, que pessoas atraem pessoas. Então, quanto mais pessoas estiverem naquele contexto, realizando aquelas atividades que se espera, né, para se planeja, pelo menos se entende que sejam interessantes, maior a chance de se atrair pessoas. É difícil discutir isso, né, porque fica parecendo o ovo ou a galinha, mas entendendo o papel do ambiente físico em proporcionar atividades opcionais que vão atrair pessoas, fica fácil também entender como que as atividades sociais vão acontecer. O outro objetivo seria envolver residentes e grupos da comunidade para entender o bairro e suas prioridades. Há sempre, quando se fala em grupos da comunidade, há sempre processos identitários, tanto uma identidade social quanto uma identidade daquele sujeito. E há um conceito que é muito utilizado na psicologia ambiental, que é o conceito de ligação ao lugar. Essa ligação e essa apropriação do espaço
são diretamente ligados a quanto aquele espaço faz parte da minha identidade. E para aquele espaço fazer parte da minha identidade, de fato, eu preciso realizar atividades ali. Quanto mais ligação e identificação com aquele local, maior a chance de cuidado. Não é uma relação direta, mas a variável ligação ao lugar é uma variável muito potente para que se possa aumentar o uso daquele espaço e provavelmente aumentar a chance que a pessoa cuide daquele espaço se ela tiver, se for previsto naquela dinâmica, que ela tenha recursos para isso. Ela possa recorrer ao Estado para fazer denúncia, que ela possa ter instituições civis que possam acolher essa denúncia, ou mesmo liberdade para realizar atividades ali que possam promover o cuidado daquele espaço. Para se entender também os grupos, é necessário entender valores. Os valores são a base da tomada de decisão. E toda a intervenção ela é muito importante da perspectiva de que ela esteja alinhada com os valores daquelas pessoas que estão ali ou que se quer atrair para ali. Não precisa ser uma relação direta, mas em algum ponto as propostas têm que tocar também os desejos daquelas pessoas, têm que tocar também aquilo que guia as tomadas de decisões daquelas pessoas, para que essa proposta seja acolhida na vida daquelas pessoas. O último tema nesse objetivo que eu selecionei é a ideia de coesão social, que é nessa dinâmica de público e privado, a cultura ocidental tende, nós fizemos essa escolha, a tomar decisões mais pensando no privado do que pensando no público e no social. Mas quando se partilha um espaço, a estratégia de resolução de problemas, ela tem que focar nas trocas grupais. E a estrutura daquele espaço, e pensar aquele espaço, tem que, então, levar em consideração algum elemento que promova a coesão social. Eu não estou me delongando muito em cada slide para dar uma noção geral da proposta. E quando se pensa em ação, quando se pensa em como que as pessoas se comportam, e por um lado, se elas vão aderir a algo e se elas vão cuidar e como que elas vão realizar esse processo, porque a psicologia ambiental, ela tenta entender a relação pessoa-ambiente da perspectiva do indivíduo, colocando ele num contexto social. E nós podemos pensar a ação desse indivíduo de duas perspectivas: a agência sobre a realidade e o fluxo de atividades como agente. Quando você pensa em agência sobre a realidade, é o momento que você senta e pode tomar decisões a respeito da sua realidade. Quando você pensa em fluxo de atividades como agente, é muito mais relacionado à dinâmica de vida daquele indivíduo, daquela pessoa, que está como agente do processo. Então, essas duas diferenças, elas ajudam muito a entender o grau de consciência que a pessoa tem sobre aquele contexto, sobre as suas próprias ações e o grau de consciência que ela tem a respeito da tomada de decisão naquele contexto. O meu mestrado foi sobre o uso da bicicleta e foi muito interessante porque a bicicleta os meus dados mostraram que o ápice da relação das pessoas naquele contexto que eu investiguei com a bicicleta era para lazer. Porque nas outras situações, principalmente na situação de trabalho,
para se locomover ou para pequenas atividades ou para ir para o trabalho, o grau de gestão da situação era muito menor, seja porque o contexto de trabalho não favoreceria o uso da bicicleta, seja porque o contexto ambiental não favoreceria o uso da bicicleta pela questão da segurança. Quando eles pensavam no lazer, era uma situação que se podia planejar e se podia ter mais agência sobre a decisão. Eu uso esse exemplo para que a gente entenda que a tomada de decisão ela não é tão simples quanto a gente imagina e que ela é baseada em vários processos. E essa diferença entre poder ser agente da realidade, em relação à realidade ou a realidade ser o agente, ela é uma diferença importante. Então, quando eu falo de agência sobre a realidade, eu estou propondo que as pessoas tenham um controle alto das ações. Existem duas teorias que eu posso citar, que é a teoria do comportamento planejado e a teoria da autodeterminação, que vão investigar a ação das pessoas com base nessa agência. No caso da teoria do comportamento planejado, a gente vai olhar quais são as crenças que a pessoa tem em relação àquele comportamento que ela quer realizar, por exemplo, usar a bicicleta, as crenças em relação ao o que os outros pensam em relação ao uso da bicicleta, que seriam as crenças normativas, e a crença ou a presença de fatores que poderiam impedir a utilização da bicicleta. Analisando isso, a gente pode ter noção de quanto que essa pessoa vai ter agência sobre o uso da bicicleta. A teoria da autodeterminação, por outro lado, vai tentar entender se aquele sujeito é um ser autônomo, ou seja, pode tomar, tem capacidade e oportunidade de tomar as próprias decisões, se é um sujeito autorregulado, ou seja, essas decisões têm impacto sobre si, e esse sujeito consegue ter gestão disso. Essa pessoa tem um empoderamento psicológico, uma estrutura psicológica capaz disso, e isso que essa pessoa quer fazer pode resultar em autorrealização. Entendendo esses aspectos, eu vou tentar ver o quanto o uso da bicicleta, por exemplo, é autodeterminado. E que atividades que eu esteja querendo promover podem cair nessa categoria de atividades que podem ser autodeterminadas, ou seja, a motivação intrínseca para realizar aquela atividade vem do sujeito. O outro aspecto, que seria o fluxo de atividades como agente, mostra que talvez a pessoa tenha baixo controle nas suas ações. E aí existem dois construtos muito interessantes que vão falar sobre isso. O primeiro é o construto que é sobre o hábito, e aí esse conceito ele vai tratar do quanto o que você faz é automático, e aí eles explicam assim, o que seria hábito? É uma resposta, é uma ação baseada numa estimulação do contexto, que você recupera algo da sua memória imediatamente e você, da feita que você recuperou isso da sua memória, você realiza a ação. O que chama a atenção no hábito? Não existe uma mediação de uma reflexão a respeito daquilo que está sendo feito. Existe uma relação direta entre a estimulação contextual, por exemplo, você chegar em casa e aí você já se lembra que tem que guardar a chave aqui, que tem que acender a luz, e você já, à medida que vai se lembrando, você vai realizando essa ação. O outro conceito é o conceito de nude, que seria o conceito de empurrãozinho, que também está subjacente às nossas... Subjacente a esse conceito está as nossas capacidades
capacidades, em certas situações, limitadas de tomar decisão. E o que o nude e o hábito, né? Esses dois conceitos nos ajudam. Eles ajudam, primeiro, a entender que nem sempre nós somos agentes da ação. E segundo, que no caso desses dois construtos, principalmente do nude, que eles vão chamar de empurrãozinho, existe uma possibilidade muito grande que, mexendo no contexto físico de vida dessas pessoas, a gente promova ações que sejam mais coerentes com aquilo que se espera, tanto em termos de proteção, quanto dessa pessoa, de promoção de bem-estar, de maneira geral. Por quê? Porque o contexto ele tem um papel maior de agente do que no outro caso, que seria, por exemplo, a teoria da autodeterminação, essa explicação mais voltada para a motivação, que a pessoa teria mais gerência sobre o que acontece. Qual é a implicação disso? Vai depender, então, do que atividades você quer promover e como você quer promover, e o grau de controle que essa pessoa vai ter sobre o contexto dela, sobre o contexto e sobre as suas próprias ações para promover essas atividades. Então, se vê muito mudanças, por exemplo, quando você vê que numa rua inteira só uma pessoa recicla, provavelmente ela tem um alto grau de autodeterminação, né? Ou você vê numa rua que que foi se pensado um jeito interessante de ter aparatos urbanos, por exemplo, como lixeiras, né? Próximos de onde as pessoas já vão descartar o lixo, e você pode ver mesmo que naquele contexto você tem menor descarte de lixo no chão, em locais inadequados. O que vai definir o uso de da outra estratégia? Então, é o que eu falei, o controle, mas lembrando que é sempre mais interessante mesclar estratégias quando você quer promover mudanças nessa relação pessoa-ambiente. Eu queria agradecer a oportunidade, e agora eu fico à vontade agora para discutir com vocês o que eu apresentei. Obrigada. Muito obrigada, gente. Vou só compartilhar aqui também a minha tela, voltar a compartilhar. Muito obrigada, Fernanda e Zenit, pelas apresentações de vocês. Muito boas apresentações. E, bom, vamos passar agora para a parte de perguntas e respostas. A gente selecionou aqui algumas perguntas que foram enviadas. Vou começar com a pergunta que foi enviada para os dois. O Fernando já deu ali uma resposta na parte do chat, mas acho que dá para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, para os dois professores. Geralmente, dentro das administrações municipais, as pastas de meio ambiente, saneamento, saúde e habitação possuem menor influência no desenho urbano do que setores de obra, trânsito, etc. Ou mesmo, até mesmo do que o mercado imobiliário. Então, como é o paradigma para que esses aspectos trazidos, né, pelas apresentações de vocês sejam de fato considerados nos projetos e nas transformações urbanas? Acho que, Zenit, se quiser começar respondendo. Sim. Onde que está escrito isso? É naquele quadradinho que é o Q e A. É a primeira pergunta? Tá lá? Tem perguntas abertas e respondidas. Essa já está ali nas respondidas. Tá. Ou se o Fernando quiser continuar comentando, daí tem um tempinho para ler ela também. Mais calma. Não, eu entendi. É porque era o mercado imobiliário que eu não estava entendendo. É muito difícil isso. O que eu pensei em fazer aqui foi fazer uma avaliação da cidade e usando a técnica de APO para botar isso em pauta, né? De quanto que as mudanças do mercado imobiliário aqui em Aracaju têm impactado
a qualidade de vida, né? A gente tem a parte da orla mesmo, que foi muito impactada, porque o plano diretor ficou suspenso por um tempo e a orla foi totalmente alterada com as construções feitas, né? Da perspectiva de uma professora universitária, de quem está na universidade, a gente sempre pensa em produzir informação para que essa informação possa trazer discussões. Eu não acho que só a gente da universidade produz informação, inclusive tem um movimento que chama Ciência Cidadã, que pensa que todas as pessoas podem produzir conhecimento. Esse movimento ele é mais comum nas ciências exatas, por características do que eles produzem, mas eu acho que todos nós podemos produzir informações a respeito do nosso contexto, descrever mudanças que acontecem no nosso contexto, para que sejam respondidas pelas autoridades competentes, né? É uma estratégia de ir provocando e tornando essa discussão mais interessante. O difícil é mobilizar as pessoas, né? Porque quem tem interesse o mercado imobiliário é muito rentável, então as pessoas estão altamente motivadas. Não sei se eu respondi, mas é bem difícil isso que você está. Sim, Ana, não é uma pergunta simples. Fernando, tu queres comentar um pouquinho também essa pergunta que foi feita? Pode ser, Ariadne. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Não, então, acho que está como anônimo ali, né? Mas é mais ou menos isso que eu escrevi aqui, né? O que eu tenho percebido, assim, em contato com as prefeituras, as que eu tive contato, né? Ou com pessoas que tentam introduzir essas temáticas ou fazer a conexão dessas temáticas, né? Porque às vezes elas já existem nas prefeituras, como o próprio colega ali fez na pergunta, né? As próprias secretarias estão lá trabalhando cada uma com a sua pastinha e às vezes na prática estão numa distância muito enorme, uma gerando às vezes problema para a outra resolver em alguns casos, né? Então uma forma talvez bastante eficaz é tentar prever isso nos planos diretores, né? Nos momentos de revisão dos planos diretores. Por exemplo, questão de, só vou dar um exemplo aqui, né, que está relacionado à mobilidade urbana. Muitas vezes questão de sinalização ou sentido de vias, ou até mesmo essa distribuição do uso do espaço pela via, para os diferentes modais, etc., às vezes não tem conexão nenhuma com o setor de urbanismo que está projetando aquela via ou quem está loteando aquela via, né? Então, ou até mesmo por tipo de terreno, né? Então, aqueles exemplos que eu citei ali, aquelas ruas perpendiculares, né? Aquilo é totalmente desincentivo à prática do modal a pé, né? Porque quando trata-se de cidades com relevo um pouco mais acidentado, o fato de você ter vias praticamente a favor do declive ali, às vezes você facilita porque do ponto de vista imobiliário, porque aquele tipo de desenho vai fornecer maior quantidade de lotes por empreendedor, né? Mas isso acaba dificultando intervenções de engenharia para drenagem, intervenções para para mobilidade, né? E esse exemplo do a pé é bem prático. Então, acho que a questão é tentar prever nos planos diretores, isso está escrito para que isso fique como uma política do município e não uma política de uma gestão do município, né, para que nos planos diretores possam ser cumpridos até pelas outras gestões. Ótimo. Muito obrigada por responderem. Eu vou fazer uma pergunta para a Zenit. Na verdade, tem duas perguntas aqui que foram enviadas que eu acho que tem alguma relação. Alguma pessoa que comentou, né, que o comportamento e a percepção das pessoas em relação ao espaço urbano, é bastante subjetivo, né, e se relaciona com o contexto de vida de cada um. Como considerar e incorporar essa subjetividade e materializar isso no desenho das cidades? Mas acho que falando também nessa questão da subjetividade, outra pergunta que foi feita é quais são as metodologias de pesquisa utilizadas para investigar
como o ambiente afeta o comportamento das pessoas, né? Então, já levando em consideração essa pergunta de que o comportamento, enfim, e a percepção é subjetiva, você pode falar um pouquinho das metodologias que são utilizadas aí? A joia. De fato, é bem interessante isso de incluir a subjetividade, né? Tem muitas formas, assim, muitas formas mesmo. Eu acho que a primeira é já aproveitar a expressão subjetiva que as pessoas já fazem naquele espaço, né? Tem gente que já modifica o espaço urbano, já contribui para o espaço público, ou planta alguma coisa. Os jovens, eles sempre contribuem dando uma característica própria. Às vezes são pichações, mas às vezes são grafites, são bem bonitos, né? A, é, a primeira coisa é entender que o espaço urbano ele é dinâmico, ele já está representando a subjetividade das pessoas. Mas, de fato, existem muitas formas da gente pesquisar. O mais tradicional que todo mundo faz, ou faz uma entrevista, ou aplica um questionário, faz um grupo focal, faz uma roda de conversa. Normalmente a gente conversa com as pessoas para discutir com elas como é que é a relação delas com o espaço. Mas a gente pode fazer também experimentos, criar situações fictícias para saber como é que as pessoas reagem, qual é a melhor forma. Por exemplo, no estudo que foi feito sobre a relação com a agradabilidade do espaço e a sensação de segurança, se descobriu que, de fato, quando você tem uma infraestrutura que as pessoas consideram mais bonita, elas atraem mais. Isso foi feito um experimento, foi criado, expôs as pessoas em diferentes situações e foi entendendo como é que elas reagiam. Então, assim, a gente tem pouco tempo, mas eu posso me disponibilizar, falar mais sobre isso, porque em termos de metodologia a gente tem muita coisa. Tem a APO, que é muito utilizada, e tem todos os recursos da psicologia, a gente usa muitos recursos da economia também, para analisar, a gente também se aproveita às vezes da geografia, né? Tenta usar o georreferenciamento também para entender a perspectiva individual, porque a gente faz essa junção entre o individual e o social, para entender, então, a subjetividade, ou seja, o que é característico de cada indivíduo, mas como que isso também é traduzido no contexto social, porque tudo é partilhado, né? Tem um autor, não vou deixar, eu sei que eu tenho que terminar de falar, mas só falar isso rapidinho, Ariadne. Tem um autor, o Vygotsky, que acho que muita gente conhece. Ele fala que tudo que está no social está no sujeito e tudo que está no sujeito está no social. Então, quando a gente vê o sujeito, a gente vê o social. A gente vê o social, a gente vê o sujeito. Então, é muito possível fazer isso de diferentes formas. Eu tô Pronto. vendo aqui as outras perguntas, não se preocupe, a gente pode comentar sem problema. Eu queria fazer uma pergunta para o Fernando, que na tua apresentação tu falou muito sobre os novos loteamentos, né, os impactos, enfim, quando tem essa transformação da superfície, pensando na expansão das cidades. Mas pensando no impacto, né, nos vários impactos ambientais das cidades que tu mostraste, em cidades que já estão consolidadas, né, que não vão mais se expandir. Como que tu enxerga que a transformação dessas ruas já existentes, né, como ruas completas, pode alterar, enfim, esses impactos ambientais que foram mostrados? Oi, Ariadne. Assim, eu vejo que muitos ambientes urbanos já consolidados como urbanos, né, muitas vezes vistos por nós, como eu disse na apresentação, né, vistos erroneamente como um ambiente já todo artificializado e que parece que a gente não precisa mais se preocupar com os processos naturais ali existentes, porque eles já parecem não existir mais, né? Mas mesmo esses ambientes urbanos que a gente entende como consolidados,
volta e meia eles revelam algumas coisas que talvez está relacionada a uma carência básica de infraestrutura desde o momento que foram criados, né? Como, por exemplo, drenagem urbana, que a gente tem às vezes um alagamento, ou às vezes a gente tem problemas de saneamento, ligações clandestinas, que às vezes parece ali tudo bonitinho, mas de repente por baixo tem lá uma ligação clandestina, ou às vezes a gente tem uma rua super chique, com imóveis caríssimos e de frente a ela um rio soterrado carregando o esgoto, né? Então, o desafio acho que é tentar vasculhar, mesmo nesses ambientes que parecem já super consolidados, coisas que ficaram para trás sob o ponto de vista ambiental e que precisariam ser melhorados, né? Certo. Tem uma pergunta aqui que foi enviada para a Zenit. Acredito que precisamos de uma mudança cultural para, de fato, mudar nossas cidades. Acho que sumiu aqui a pergunta. Estava lendo. Só um minutinho. Aqui. Tá, a gente estava respondendo ela. Bom, mas acho que dá para responder oralmente, que daí todo mundo escuta, né? Então, mesmo na crise que nos encontramos, a motorização não para de crescer no país. Quais as políticas públicas você acredita serem mais efetivas nesse processo de transformação? É para mim, né? E essa pergunta que eu estou tentando responder. Isso, eu vi que estava respondendo por isso. Isso é o gargalo, porque de tudo que a gente entende, o carro é muito sedutor. Assim, não vai ter uma pessoa que vai negar que é muito bom ter o carro, porque o carro é a sua casa ambulante. Então, é muito difícil, assim, ir contra essa estratégia. Pensando que é uma estratégia que é bastante fortalecida pela forma como as cidades brasileiras são organizadas, que seguem um modelo mais americano do que um modelo europeu, né? São cidades com rio, bem ou mal, nós temos ruas largas, nós temos formas de dar vazão ao fluxo do carro. O que se tenta e o que tem funcionado até onde eu sei é tentar, de fato, reduzir o uso do carro para promover o uso das outras modalidades de transporte. Não tem muito o que fazer. Agora, eu vou sempre lembrar que não tem como discutir a questão da motorização e dos usos dos outros meios de transporte sem pensar na violência no Brasil. O carro é muito sedutor, mas também dá essa sensação de segurança. Então, entender isso tem que ser, levar isso como uma variável importante, eu acho que é a melhor estratégia. O que a gente está fazendo aqui, eu estou tentando mobilizar um projeto, a gente já começou a tentar começar as parcerias, que é ver se a Guarda Municipal e a Polícia Militar nos ajudam na promoção do aumento do uso da bicicleta. Então, garantindo a ordem social, ou seja, que você possa fazer a locomoção, talvez a gente possa aumentar isso. Mas isso ainda é uma ideia experimental e que eu espero dar mais informações para vocês futuramente. Legal. Bom, pelo nosso tempo, várias perguntas foram enviadas. Depois a gente vai pedir tanto para a professora Zenit quanto para o professor Fernando, né, as perguntas que não foram respondidas agora ao longo do seminário, para serem respondidas depois por e-mail, ou se vocês quiserem também, a professora Zenit e Fernando já irem respondendo ali pelo Questions and Answers. Mas, primeiro, eu gostaria de agradecer a apresentação de vocês dois, realmente é bem interessante, né, de pensar que nessa questão da interdisciplinaridade das ruas completas, né? Então, começar a pensar como outras áreas podem contribuir também para esse tema. Eu acho que a gente teve, as apresentações foram muito interessantes para a gente pensar em novas visões de um mesmo tema. Eu queria passar a palavra para vocês para fazerem, se quiserem fazer considerações finais, aqui para o pessoal sobre o seminário. Podemos começar
com o professor Fernando, se quiser fazer só alguma consideração final. Oi, Ariadne. Obrigado, então, mais uma vez, pelo convite, né? Foi um prazer poder contribuir. É um tema que é relativamente novo, acho que para todos aqui, e a gente vem tentando, então, acho que a interdisciplinaridade é a chave para a gente tentar somar tudo que já existe um pouco mais consolidados em outras áreas do conhecimento, para tentar aprimorar ainda mais esse conceito de ruas completas e também e tentando incrementar esse desafio de aplicação dele, né, nas diferentes situações das cidades, diferentes condições das cidades, né, como tentei colocar na minha apresentação, né, as cidades é um palco de problemas, né, e de diversas naturezas, né. Então, essas iniciativas que buscam, por meio da interdisciplinaridade de várias áreas, trazer resoluções plausíveis, né, e todas visando o bem-estar social, né, da população, acho que é tudo bem-vindo, né. E é bom saber que tem bastante gente, né, como desde o pessoal do WRI e todas as entidades envolvidas e também os ouvintes aqui, envolvidas nesse desafio e preocupados com isso, né? Eu vi que tem muita gente de prefeituras assistindo, né? Então não é só a academia que está assistindo aqui, isso é muito bom quando quem está na linha de frente das entidades que podem colocar na prática coisas diferentes e envolvendo essas intervenções, é muito bom que a gente vê essas pessoas participando, né? Então, parabéns para todo mundo e espero ter, de algum modo, contribuído aqui, né? Essa área ambiental é bastante ampla, né? Existem inúmeras aplicações e também discussões, né, teóricas sobre o assunto. Então, espero que tenha contribuído de alguma forma. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Fernando. Zenit, você quer fazer as suas considerações finais? Sim, queria agradecer. Fiquei bem feliz, muita gente participando. Acho que essa é a grande forma da gente promover mudança, né? Eu gostaria de reforçar que eu acho que vocês deram um grande passo, né? A Ariadne e o Bruno estavam falando que aqui basicamente é engenheiro e arquiteto, né? Então, a gente trazer outras pessoas, outras perspectivas são fundamentais, não tem como, são problemas complexos, são problemas com muitas facetas e cada área pode contribuir. Não é fácil fazer trabalho interdisciplinar, a gente começa meio multi e chegar nesse nível de ser inter, que você já consegue ter uma troca bastante qualificada entre as áreas, é um processo. Eu convido a todos a não desistirem, mesmo quando coisas que eu falei que vocês, nossa, o que é isso? Mas tentem, sempre que outras áreas estiverem falando com vocês, assim, mesmo que não faça muito sentido naquele momento, o conhecimento ele é todo interligado. Então, assim, as áreas elas estão sendo elas se comunicam muito mais do que a gente imagina, viu? Eu queria convidar vocês a aproveitar, a gente vai ter o primeiro evento da minha área, a gente acabou de fundar a Associação de Psicologia Ambiental e Relações Pessoa-Ambiente, vai ser no mês de outubro, lá em João Pessoa, uma cidade linda, a gente está programando coisas bem maravilhosas. E se vocês quiserem aprender mais sobre psicologia ambiental, pelo menos conhecer as pessoas, né, e fazer as partilhas com a gente, eu vou ficar bem feliz e a gente vai receber todos muito bem. A tentativa da associação é uma tentativa de divulgar a área e fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, que é aumentar a permeabilidade para as trocas interdisciplinares. E eu realmente estou muito grata de ter tido essa oportunidade de fazer trocas com vocês. Desejo sucesso aí para todos nós que queremos cidades melhores, mais interessantes, mais humanas. E lembrando que incluir toda a dinâmica, incluir os animais, a fauna, a flora, né? Toda essa dinâmica faz parte
da nossa própria existência, não tem como não lidar com isso, ok? Obrigada. Bom, muito obrigada. Bom, além de agradecer tanto ao Fernando quanto a Zenit, eu queria agradecer muito a todos que assistiram a esse seminário. Como vocês já estão vendo aqui na tela, o nosso próximo seminário vai ser no dia 25 de setembro, e a gente vai abordar como o conceito de ruas completas já está sendo, né, passado em sala de aula. Então, professores que já estão abordando esse conceito nas salas de aula. O seminário acontece no dia 25 de setembro, nesse mesmo horário. Vocês podem se inscrever através do link que aparece, bit.ly/ruas completas e universidades 5. Esse vai ser o último seminário da série esse ano, então conto com a presença de todos no nosso próximo seminário, e queria só pedir que, ao se desconectarem, vai aparecer uma pergunta automática para vocês sobre satisfação, uma pergunta sobre o seminário, então eu queria pedir a gentileza de todos responderem. Agradeço a todos que participaram aqui conosco hoje e desejo uma boa tarde e um ótimo final de semana para todos. Tchau, pessoal.